clamor é um tipo de oração caracterizada pela intensidade e urgência, frequentemente expressa em voz alta, mas não necessariamente. Pode ser um grito, um gemido, um sussurro, um canto, mas será sempre uma súplica fervorosa e sempre a Deus, indicando uma profunda necessidade e dependência dele. É sempre uma alegria poder pregar a palavra de Deus. É uma responsabilidade estar aqui, mas é uma responsabilidade que eu assumo com imensa alegria e com muito orgulho. E agradeço à pastora e ao pastor pelo convite que me foi feito. Eu acredito que, se não todos, a maioria dos aqui presentes já tentaram acender uma fornalha a lenha com a lenha molhada, uma churrasqueira com o carvão encharcado. É uma missão praticamente impossível, né? A gente sopra, a fumaça sobe, os olhos ardem, o fogo chega até a crepitar, mas não pega. É complicado. Muitos corações também são assim. Enfumaçam o ambiente onde estão, crepitam, ardem os olhos daqueles que o veem, mas não pegam fogo, porque estão encharcados, obscurecidos pela rotina da vida, pela indiferença com as coisas de Deus, pela frieza espiritual, alagados com as preocupações mundanas, corações que não mais se impressionam com a santidade de Deus, corações que não mais se preocupam com a missão que nós temos nesta vida a cumprir. São corações que sabem que Deus é santo, mas já não faz diferença. Nós precisamos aquecer esses corações. Nós precisamos abrasar esses corações. Nós precisamos, para clamar a Deus, que é o tema da SEAP neste mês, para pedir socorro a Deus, ter um coração adequado. E isto é até instintivo. Ao observar as pessoas como elas vêm à igreja, não é de qualquer maneira, se arrumam. Da mesma forma nós temos que fazer com nossos corações. Para clamar a Deus, temos de ter um coração condizente, adequado. E hoje nós vamos descobrir como fazer isso. O importante é que ao sair daqui, você tenha isso gravado na sua mente, no seu coração. Como é que eu vou clamar a Deus? Qual a forma adequada? Abra, por gentileza, sua Bíblia, no livro de Jeremias, Jeremias 33, verso 3. Está escrito assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí está escrito clame. Em outras versões está escrito chama. Em outras versões, suplica. Podem se sentar. O autor deste livro, o profeta Jeremias, estava preso no pátio da guarda, devido às suas profecias que apontavam que Jerusalém seria destruída e os moradores levados cativos para a Babilônia. O rei Zedequias via Jeremias como uma ameaça ao seu reinado. Por esta razão ele mandou prender o profeta Jeremias. A nação de Judá, notadamente a cidade Jerusalém, encontrava-se numa situação muito difícil.
o cerco de 1 ano e meio, levado a efeito pelos babilônios, trouxeram sede, trouxeram fome, pavor, desespero, desesperança, falta de perspectiva do futuro. O que se desenhava era um cativeiro. As pessoas se matavam por alimento, e aquelas que se atreviam a sair fora dos muros que protegia a cidade eram assassinadas pelo exército babilônio. Talvez vocês estejam vendo a mesma coisa atualmente. Na televisão, todo dia, todas as redes de televisão, na internet, mostram o que está acontecendo no Oriente Médio. Palestina, faixa de Gaza, Irã, Ucrânia. É fome, é sede, é desespero. É um quadro apavorante. E era o que vivia Judá, notadamente o profeta Jeremias, quando escreveu este versículo. Esta palavra, invoca-me, ela se origina do hebraico, e a palavra em hebraico é Kara, Q-A-R-A, que pode ser traduzida como invoca-me. Está na versão Almeida, Revista e Atualizada da Bíblia. Também pode ser traduzida como chame, está na Nova Almeida Atualizada. Pode ser clama, está na Nova Versão Internacional, a NVI, está na Almeida Corrigida Fiel. Mas o mais importante, e que eu peço a vocês que gravem, é que esta expressão cara do hebraico pode ser traduzida também como trata-me pelo nome, chama-me pelo nome, clame a mim pelo nome, suplica-me pelo nome. Gravem isto, por favor. Isto significa que nós recebemos de Deus um convite para orar, a buscá-lo em meio às dificuldades, a confiar na sua força e a expor os nossos sentimentos. É um convite para orar, porque a nossa oração é um diálogo com Deus. Ela deve ser um diálogo com Deus. Ela tem de ser um diálogo com Deus. É um diálogo íntimo, pessoal, mas é um diálogo. Não é porque Ele é Deus que nós não podemos conversar. A oração é um exercício de fé, é um exercício de confiança, onde nos aproximamos de Deus e buscamos fortalecer nossa relação com Ele. Não há regras rígidas para orar. Não há regras rígidas para suplicar. Mas há uma regra que nunca pode faltar. É a forma como o seu coração se apresentará a Deus para orar, para suplicar, para pedir por socorro. Clamor, meu Deus, meus amados irmãos, clamor é um grito de socorro. É um grito desesperado por ajuda, assim como a nação de Judá, assim como o profeta Jeremias, estavam num quadro desesperador quando este versículo foi escrito, assim como a nação de Israel, assim como a faixa de Gaza, assim como o Irã, assim como a Ucrânia, estão numa situação desesperadora. Muitas vezes nós nos encontramos assim na vida, gritando por socorro, clamando por socorro, suplicando por socorro. Quando nos vemos no fundo do poço, quando não encontramos mais saída, gritamos a Deus que nos socorra. Nos momentos de desespero, muitas vezes gritamos a mãe: me socorre, minha mãe. É normal. Não é demérito, não é vergonha pedir socorro a alguém. E geralmente é alguém que nós confiamos. E geralmente o nome da mãe, minha mãe está aqui,
presente, o nome da mãe é o primeiro nome que nós gritamos. Mas Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele como primeira opção de socorro, como primeira opção de salvação, como primeira opção de súplica. Mas nosso coração precisa estar adequadamente preparado para isto. Nós vamos descobrir como. O convite que está neste texto, invoca-me, clama-me, chama-me, grita-me, é um convite imediato e condicional. Deus quer que o busquemos, mas Deus quer um coração puro, um coração verdadeiro. E por quê? Porque Deus olha o coração. A primeira coisa que Deus olha é o coração. Meus irmãos, desta primeira parte do texto lido, podemos extrair algumas lições. A primeira parte é: invoca-me, chama-me, clama-me, suplica-me. São várias lições que podemos extrair dessa palavrinha. Eu separei cinco para a gente analisar. O tempo não nos permite mais do que isso. A primeira: invoca-me, não admite terceirização. É uma obrigação personalíssima, é inerente à intimidade de quem clama. Não pode ser terceirizado, porque as palavras seguintes dizem: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Meus irmãos, se Deus vai revelar coisas grandes e ocultas, Ele vai revelar para você individualmente, vai revelar para você individualmente, para você, para cada um de nós. E se a revelação ela é individual, ela ocorre cá dentro, é no coração. Deus vai revelar no seu coração coisas grandes, coisas ocultas, que você não sabe, que você não tem intimidade, que você não tem familiaridade, que você nunca imaginou. A nossa limitada capacidade de compreensão nunca vai permitir que nós imaginemos as coisas grandes que Deus vai nos revelar. Então, é uma obrigação personalíssima, não admite terceirização. Você tem que clamar, você tem que orar, você tem que gritar por socorro, você tem que se dirigir a Deus. A intercessão é um ministério maravilhoso, não é? Eu oro por você, você ora por ele, você ora pela sua família. Não há dúvida de que a intercessão é um ministério válido e maravilhoso, importantíssimo. Mas neste caso, Deus está dizendo que você também tem que orar. Você tem que pessoalmente se dirigir a Ele. Clame você mesmo. Segunda lição que nós podemos extrair desta palavra clama, invoca, chama, é que isso exige ação. Você precisa sair do seu comodismo. Você precisa dar o primeiro passo. Você tem de provocar a reação de Deus. Você não pode ficar no ostracismo, esperando que Deus venha até você, que Deus tome a iniciativa de lhe socorrer, porque não é isso que Deus está falando. Deus não está dizendo: fique sentado no sofá, fique assistindo Netflix, fique zapeando, que eu vou te socorrer. Não está. Deus está dizendo: invoca-me, chame a mim. Então isto exige atitude. Deus está nos pedindo. A terceira lição é que o destinatário do clamor é Deus. Já antecipei que é normal, nos momentos de dificuldade, nós gritarmos o nome da mãe. Quando nos vemos numa situação difícil, é normal
vir à nossa mente a imagem de um conhecido, de um amigo, de um parente, quer ver a situação típica é da dificuldade financeira. Como é que eu vou pagar o aluguel? Tem uma conta de água, de luz, tem remédio para comprar, as latas na despensa estão com barulho de lata vazia, não tem comida. É normal você imaginar logo a quem eu vou pedir ajuda, fulano, beltrano, ciclano. Só que Deus quer ser o primeiro. Sabe por quê? Porque é Deus que vai mostrar quem você deve procurar. Deus é que vai mostrar a pessoa certa para te socorrer. Deus é que vai dar condições àquela pessoa para ela te ajudar. Primeiro clame, primeiro vá ao Senhor, primeiro peça socorro a Ele, para depois procurar ajuda das mãos dos homens. E nota de rodapé: jamais confie na sua capacidade, jamais se limite às suas condições. Busque socorro do alto, que Ele virá. É promessa de Deus. A quarta lição que devemos extrair desse texto é que para toda ação há uma reação. Primeiro você clama, depois Deus reage. Primeiro você pede socorro ao alto, depois o céu responde. É preciso uma ação para que haja uma reação. E Deus está dizendo que Ele vai reagir. Deus está dizendo o seguinte: chame a mim pelo meu nome, eu responderei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Primeiro haja, depois virá a reação do Senhor. A quinta e última lição que eu separei é que o louvor, o clamor, ele deve ser uma expressão sincera e humilde de dependência de Deus. Deve ser um pedido de auxílio, uma súplica que reconhece a nossa própria fraqueza e a força divina. O clamor deve ser genuíno, vindo do coração, e não apenas um clamor de palavras, uma espiritualidade cênica. É preciso ser autêntico. O cristão que clama reconhece que Deus é o seu refúgio e a fonte de esperança. Ele não se limita a pedir. O cristão verdadeiro, ele tem em Deus a solução. É a solução para a sua vida. Não é só para aquele momento, não é só para aquela dificuldade. O clamor deve vir do fundo, deve vir da alma, deve haver fervor no coração para que o clamor chegue até Deus. É como a fogueira, quando a acendemos, em que as chamas vão até o alto, em que ela aquece todo o ambiente. Nosso coração deve estar assim. Meus irmãos, a segunda parte do versículo que nós lemos está lá: responder-te-ei. Começa com invoca-me, e Deus diz que eu te responderei. Olha, isso não é uma possibilidade. Deus não está dizendo invoca-me que talvez eu te responda. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Responder-te-ei. Deus está afirmando: chama-me que eu respondo. E isso é muito bonito, porque o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, o Onipotente, está dizendo: eu vou te responder. Nós que somos pó, podemos nos dirigir a Ele, que Ele promete responder. A resposta virá. Nenhum cristão que clama a Deus fica sem resposta. A resposta virá. Pode não ser no tempo que você quer, pode não ser no tempo que você espera, pode não ser da forma que você
sonha, será da forma como você precisa. A resposta virá no tempo e na forma que você precisa. Sabe por quê? Romanos 12, verso 2 diz: a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Então a resposta virá, mas como Deus quer e quando Deus quiser, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. A terceira parte do versículo lindo, Jeremias 33, verso 3, diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a parte mais gostosa desse versículo, é a parte mais impressionante do versículo. Deus está prometendo que Ele vai revelar-nos. Primeiro Ele promete o seguinte: eu vou responder. Você me procura, me clama pelo nome, que eu vou te responder. E vou anunciar-te, revelar-te, mostrar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem familiaridade. Olha, essas coisas grandes são coisas firmes, coisas inacessíveis para nós, coisas fortificadas. E segundo a origem hebraica desse texto, são coisas tão ocultas que elas estão emparedadas, hermeticamente fechadas, hermeticamente protegidas. E Deus promete revelar. Sabe como que Deus revela estas coisas a nós? Normalmente, quando estamos na prova, é a expressão que nós cristãos usamos para os momentos de dificuldade. Quando estamos nas provas, nós buscamos entender: mas por que eu estou passando por isto? O que é que está acontecendo? E normalmente pensamos assim: o que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu falei? Será que eu ofendi Deus? Não é assim? É ou não é? É. Nós tentamos entender a razão de ser daquelas provas. E Deus está dizendo o seguinte: procura por mim, me chama pelo nome, eu vou te responder e vou te revelar coisas ocultas, coisas grandes que não sabes. Além de Deus nos tirar da prova, Ele vai revelar os seus planos. Por que é que nós estamos passando por aquilo? E já pararam para pensar que normalmente é assim? A gente enfrenta as dificuldades, não conseguimos muitas vezes, na maioria das vezes, entender a razão de ser daquelas dificuldades, mas quando a prova passa, a gente, então era isso, então é assim, é por causa disso. É ou não é? Normalmente é assim, a não ser que você não medite nas coisas que lhe acontecem. Mas se você parar para analisar as coisas que lhe acontecem, você verá que é assim. A expressão não sabes deste versículo significa que não conhece, não tens intimidade, não tens familiaridade. E Deus promete nos revelar verdades profundas, planos divinos que estão além da nossa visão limitada. Quando clamamos a Deus, Ele não apenas resolve nossos problemas imediatos, mas Ele também nos mostra o panorama completo, o propósito por trás das dificuldades, o seu plano maior que está em andamento na nossa vida. Quantas vezes nos preocupamos com o futuro? Quantas vezes nos assustamos com as dificuldades? Mas Deus está sempre ali, Ele está sempre por perto, sempre, Ele não vai faltar. Deus nos revelará também coisas firmes, coisas que são seguras, coisas inabaláveis, a rocha sobre a qual podemos construir nossa vida.
mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Segredos que escapam à nossa intimidade, segredos que escapam à nossa compreensão serão revelados. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que não consegue ver a saída. Talvez você esteja orando por algo que parece impossível, mas Deus está dizendo: clama a mim, e eu te mostrarei algo que você nunca imaginou. Eu te mostrarei a minha mão agindo de maneira surpreendente. Eu te darei a paz que excede todo entendimento, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. Eu concluo dizendo que Jeremias 33, verso 3, não é apenas um versículo bonito, algo para se memorizar. É um mandato e uma promessa, é um convite para uma vida de dependência de Deus através da oração. Feitas estas colocações, amada igreja, eu digo que esse versículo pode assim ser compreendido. Invoca-me, clame a mim, chama-me, suplica-me, mas pelo nome. Pelo nome. Eu lhe responderei e revelarei segredos que estão firmemente protegidos, os quais não conheces, não tens familiaridade, não tens intimidade. Por que é que eu estou insistindo no clama-me pelo nome, no chama-me pelo nome? É porque Deus, em duas passagens neste versículo, está pedindo que tenhamos com Ele uma intimidade de família. A palavra hebraica que originou invoca-me, clama-me, chama-me, como eu disse no início, também significa trata-me pelo nome. Primeira coisa, Deus está dizendo ali: invoca-me pelo nome. Por fim, se Deus está dizendo que vai nos revelar segredos com os quais não temos intimidade ou familiaridade, Deus está falando de família. Deus está dizendo o seguinte: eu quero ter com você um relacionamento como se tem com a família, de intimidade, de troca de segredos, de diálogo, porque normalmente é assim a família. Quando sentamos à mesa com a família, ali conversam-se assuntos que você não conversa lá fora. Há ali um clima de intimidade, e é isso que Deus está nos pedindo ali. Ele está prometendo que se tivermos este relacionamento com Ele, Ele vai responder, Ele vai atender o nosso clamor. Pode não ser da forma e quando nós queremos, mas Ele promete responder, Ele promete agir. Os céus se moverão em nosso favor. Meus irmãos, essa promessa de socorro, de resposta, ela pode ser encontrada em várias passagens da Bíblia, não somente em Jeremias 33, verso 3. Quarta-feira, isso foi falado aqui. Domingo passado, isto foi falado aqui. E hoje eu separei uma outra passagem bíblica que mostra essa promessa de Deus. Salmo 91, verso 15. O que é que está escrito lá? Glória a Deus. Deus promete responder, tirar da angústia e o que mais? Glorificar. Glorificar. É a promessa de Deus. Meus irmãos, temos exemplos bíblicos deste socorro, da resposta ao clamor? Vejamos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. Vocês conhecem a história de Bartimeu.
o cego mendigo de Jericó. Ao saber que Jesus passava por ali, entre uma multidão, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentou calar. A multidão tentava fazê-lo ficar calado. Mas ele gritava cada vez mais alto. O que aconteceu? Jesus ouviu. A misericórdia chegou para aquele homem mendigo e cego. Jesus atendeu. Jesus conversou com ele. Jesus o curou. Foi a resposta ao clamor. Nós lemos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos 1 a 11, a história de Ana. Vocês também conhecem aquela concorrente de Penina, esposa do Elcana. Não é o Elcana, não. Elcana é o nome dele. Ana concorria com Penina, porque Penina gerava filhos e Ana não. E Ana queria gerar filhos para seu marido. Filhos sempre foram um tesouro, mas naquela época dava-se mais valor ainda aos filhos. E Ana, anualmente eles subiam para o templo, Ana sempre orando, pedindo, e o filho não chegava. Por quê? A fertilidade de Ana tinha sido encerrada por Deus. Diz esta passagem: Deus cerrou a madre de Ana, e ela orava, todo ano subia ao templo, orava, e num determinado ano, ela sentada, ajoelhada, em pé, não sei, orava, mas no coração, diz a Bíblia, no coração. Só seus lábios se moviam, não se ouvia som. Ana sussurrava. Bartimeu gritava, Ana sussurrava. Foi tida como bêbada pelo profeta, pelo sacerdote ali. E Deus ouviu o sussurro de Ana. Ela engravidou e gerou Samuel, o autor desse livro. Bartimeu gritava, foi atendido. Ana sussurrava, foi atendida. Mas temos mais. Nós lemos em Isaías 38:14. Na verdade, acho que todo o capítulo 38, a história do rei Ezequias. Deus disse para Isaías: Isaías, vai lá, conversa com o rei Ezequias, fala com ele para colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Diz para o rei Ezequias que ele vai morrer. Coloca a casa em ordem, a vida dele em ordem. Dado o recado, claro, a reação do rei Ezequias foi de total desespero. O desespero foi tão grande que ele virou o rosto para a parede para orar. Isaías 38:14. Meus irmãos, o rei estava tão desesperado que ele não conseguia falar, ele não conseguia pronunciar palavras. Suas palavras, na verdade, eram ininteligíveis, não se conseguia compreender. E o verso 38:14 de Isaías diz que o rei, declaração do próprio rei, palavras do próprio rei, clamava a Deus como o grou, que é uma ave, ou a andorinha. Assim eu chiureava, disse o rei, e gemia como a pomba. Palavras do próprio rei. Isso significa balbuciar. Não se consegue entender o que a pessoa está falando. Não se sabia se era um pássaro cantando, se era uma pomba gemendo, o que era aquilo que ele estava fazendo, de tanto desespero, com o rosto virado para a parede. Ele balbuciava, mas Deus ouviu, deu a ele mais 15 anos de vida, livrou-o das mãos dos inimigos. Enquanto Bartimeu
gritava, Ana sussurrava, o rei balbuciava, e todos foram ouvidos. Isso nos mostra algo em comum entre estas três pessoas. O que é? O coração ardente. O coração ardia de fé. O desespero falava por eles e o coração estava quente, afogueado, abrasado pela fé, pela necessidade. Essa história do rei Ezequias, nesta passagem é que está aquele caso do relógio que voltou 39 minutos, 58 segundos, 40 minutos. Para provar que Deus cumpriria a sua promessa e concederia mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, Deus fez a terra voltou no tempo, por causa do clamor de um homem. Deus parou a terra por causa do clamor de um homem. Meus irmãos, qual é o seu clamor? Você clama por uma cura, um emprego, a restauração do casamento, a restauração do lar, resgatar os filhos das drogas, da promiscuidade? Ou você clama por salvação de alguém que você ama? Como é o seu clamor? Baixo, alto, só na mente, gemendo, chorando, cantando, dançando, imitando uma ave, sozinho no frio das madrugadas, aos sussurros, no silêncio do seu quarto, no chão da igreja, aos prantos? O que realmente importa é que o clamor venha do coração, porque Deus vê o coração. Pode ser um sussurro, pode ser um silêncio, pode ser um grito, pode ser um balbuciar, mas Deus ouve. Não importa a forma, não importa a dimensão, não importa o volume, não importa o lugar. O que importa é o requisito: coração abrasado, ardente, em chamas pela fé. Clame por você, clame pela sua família, clame pelas famílias, clame pela igreja, clame pela SEAP, clame pelos nossos pastores, clame pelos presidiários, pelos enfermos, pelas vítimas das guerras. Mas clame ao Senhor. Ele espera, Deus está esperando o seu clamor. Clame, ore. Lembre-se da certeza da resposta. Lembre-se que Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter um diálogo de família contigo. Trate-o pelo nome, com intimidade. Claro que nós não podemos jamais perder a reverência, o respeito, mas Deus quer ter intimidade conosco. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, quem sopra as brasas do nosso coração para que ele se aqueça, para que ele fique em labareda, é o Espírito Santo. A fé nos é aumentada, fortalecida pelo Espírito Santo. Ele é que vai aquecer o teu coração. Para concluir, eu digo que o clamor pode ser tanto vocal quanto uma expressão silenciosa da alma, do coração, mas sempre carregada de emoção e anseio por intervenção divina. Nunca devemos nos dirigir a Deus com frieza no coração. Nunca. Que possamos, meus irmãos, sair daqui hoje com um renovado senso de propósito, de fé e um coração ardente, disposto a clamar a Deus em todas as circunstâncias. Ele está esperando. Clame por Ele. Ele responderá.
Pode não ser no tempo e da forma que você gostaria que fosse, mas Ele responderá e anunciará coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Obrigado por me ouvir, que Deus seja louvado.